A concentração, a partir de agora, da Assembleia Legislativa é para analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a prestação de contas do governador. A Assembleia Legislativa assina acordo de cooperação para fortalecimento da Lei Maria da Penha. Você também vai ver no Bom Dia de hoje. Diante do clamor da sociedade, deputados do Amazonas avaliam um momento histórico e que mudanças podem ocorrer no Brasil. E na edição do Bom Dia, você também vai ver ato médico repercute na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Começa agora o programa Bom Dia desta quinta-feira, dia 20 de junho de 2013. Bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. E a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas aprovou 6 mensagens governamentais e um projeto de resolução legislativa de autoria do deputado Abdala Frache. A partir de agora, a Casa deve se concentrar na análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias e na prestação de contas do governador. As duas matérias devem ir a plenário antes do recesso parlamentar. As duas mensagens governamentais aprovadas permitem ao Executivo contrair crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. A primeira, de número 53 de 2013, teve como relator o deputado Marco Antônio Chico Preto. Já a segunda, de número 185 de 2013, teve como relator o deputado Vicente Lopes. As duas têm como objetivo fomentar o Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação no Amazonas. A meta principal é levar mais escolas de tempo integral ao interior do estado. Ao todo, 22 municípios deverão receber as unidades educacionais. Agora, de acordo com o primeiro vice-presidente da Casa, deputado Belarmino Lins, o parlamento deve dar celeridade à análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias e na prestação de contas do governador Omar Aziz. A Assembleia Legislativa só poderá entrar em recesso parlamentar após a votação da LDO. A expressa determinação da Constituição do Estado de que o parlamento amazonense os parlamentos brasileiros não entrarão em recesso, salvo se deliberarem quanto à aprovação da LDO. É uma lei importantíssima que projeta exatamente a perspectiva já para a elaboração do orçamento para 2014. O projeto de resolução legislativa número 34 de 2012, de autoria do deputado Abdala Frache, concede medalha Rui Araújo ao general de brigada do Exército Brasileiro, Taumaturgo Soteiro Vaz. A última sessão plenária antes do recesso parlamentar está programada para ser realizada no dia 12 de julho. O Poder Legislativo aderiu ao termo de cooperação técnica, junto com outros órgãos do Estado, para fortalecer a campanha nacional Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha. O acordo foi assinado na manhã de ontem, quarta-feira. A assinatura do Acordo de Cooperação Técnica é a união dos órgãos para assegurar o direito da mulher e o cumprimento da Lei Maria da Penha. Fazem parte da parceria a Defensoria Pública, a Secretaria de Justiça, Ministério Público do Estado, Secretaria de Segurança, a Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa. A assinatura do acordo foi por meio da Secretaria de Governo. Para a secretária executiva de Políticas para as Mulheres do Estado, o compromisso assumido por cada órgão foi só o primeiro passo para a ampla divulgação da lei. O que a gente precisa é isso, é tirar as políticas do papel, tirar a boa vontade do papel. O primeiro ato já está sendo feito nesse momento, de 19 de hoje até o dia 22, nós estaremos no Manaus Plaza Shopping com um evento público que é mostrando para a população o que cada instituição dessa que assinou o termo, qual o papel de cada instituição nessa rede. O objetivo da campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha é unir e fortalecer os esforços nos âmbitos municipal, estadual e federal para dar celeridade ao julgamento de casos de violência contra a mulher e ainda garantir a plena aplicação da Lei Maria da Penha.
Agora, um dos passos também da campanha Compromisso e Atitude é fazer com que aqueles processos que são processos de homens que vitimizaram mulheres, que eles tenham mais celeridade, que eles venham a ser julgados e que eles tenham a punição correta, seja dada a punição correta a esses agressores. Essa é a maior divulgação que nós podemos dar à Lei Maria da Penha. É a certeza de que ela está sendo cumprida de maneira correta e eficaz. Entre 1980 e 2010, mais de 92 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, de acordo com o Instituto Sagari. Segundo a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, as denúncias se tornaram mais frequentes depois da criação da lei. Cada vez mais nós temos mais denúncias que as mulheres estão criando mais credibilidade, tanto na polícia quanto na justiça de que realmente a lei está funcionando, né, que a lei funciona, é forte realmente. Então, essa credibilidade está fazendo com que as mulheres denunciem cada vez mais. Para o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Ari Moutinho, o Poder Judiciário no Estado vai dar todo o suporte para a celeridade no julgamento dos processos. Hoje mesmo eu estou assinando uma portaria ampliando a competência de um talentoso e brilhante magistrado para responder cumulativamente na vara da Maria da Penha, para que as ações lá sejam mais rápidas, mais assim, emergenciais, as soluções. É importante o comprometimento de todos os órgãos, somando esforços para implementação e cada vez mais o crescimento do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso só vem fortalecer os órgãos e a integração entre eles para que nós possamos, de forma efetiva, combater a violência doméstica e familiar contra a mulher no Amazonas. A presidente da Comissão da Mulher e das Famílias da Assembleia Legislativa, a deputada Conceição Sampaio, lembrou que a ALEAN já tem uma cooperação técnica com o TJ, que cede servidores do Parlamento para a vara especializada de crimes contra a mulher. É determinação do deputado Josué Neto que, de fato, a Assembleia possa fazer parcerias para construir, não somente em relação às mulheres, nesse caso especificamente para as mulheres, mas que a gente possa construir uma sociedade mais justa e igualitária. É nesta luta que a Casa do Povo está engajada. Vai ser elaborado ainda um plano de trabalho com atividades específicas para serem executadas em um ano. E no ano em que Caprichoso e Garantido celebra o 100º aniversário, o presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, propõe lei que torna o Festival Folclórico de Parintins patrimônio cultural e imaterial do Amazonas. O assunto será pauta de uma reunião entre o parlamentar e técnicos do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O projeto de autoria do deputado Josué Neto, presidente do Legislativo Estadual, que passa a considerar o Festival Folclórico de Parintins como patrimônio cultural e imaterial do Amazonas, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça na segunda-feira, dia 17, e deverá ir a plenário para votação ainda esta semana. A proposta oportuniza ao festival uma série de suportes financeiros e técnicos, inclusive facilitando a criação de museus e centros de documentação sobre a cultura dos bumbás parintinenses. A iniciativa de Josué Neto é o primeiro passo para que o Festival de Parintins, um dos 3 maiores eventos culturais do Brasil, ao lado dos carnavais carioca e baiano, se torne patrimônio cultural e imaterial nacional. Ao longo dos anos, a cultura parintinense se tornou uma espécie de porta-voz do Amazonas em todo o Brasil. Artistas parintinenses, figurinistas, escultores, pintores e outros tipos de cenógrafos já são presença obrigatória nos grandes eventos culturais brasileiros, tanto em escolas de samba carioca quanto em espetáculos de abertura da Copa das Confederações. Segundo Josué Neto, Parintins forjou uma marca positiva do Amazonas e isso precisa ser reconhecido. Esse projeto vai fazer com que Parintins possa receber novos investimentos, novos recursos, não só do Ministério da Cultura, mas também de organizações internacionais. Esses recursos, é claro que vão ter uma ação direta de melhoria para o povo de Parintins, não só para os artistas, não só para a grandiosidade do folclore, não só para a grandiosidade do festival, mas também das pessoas que passam o ano todo esperando por aquele momento onde os olhos do Amazonas, do Manauara, dos municípios que moram em torno de Parintins,
do turismo nacional, que já tem pacotes voltados para Parintins. Na próxima quinta-feira, o presidente da Assembleia terá uma audiência no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, para dar encaminhamento ao processo de patrimônio cultural e imaterial em nível nacional. O artigo 216 da Constituição Brasileira define patrimônio cultural de natureza imaterial como um conjunto de referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nas quais se incluem as formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver. O mesmo artigo, em seu parágrafo 1º, estabelece que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de atenção e preservação. A melhoria da qualidade da vida do parintinense. Essa é o que está por trás desse projeto que transforma o Festival de Parintins em Patrimônio Imaterial e que a gente tem dado aqui a nossa contribuição da forma que a gente pode dentro das nossas possibilidades, dos nossos limites. O parlamentar considera que a iniciativa, além de conferir maior independência ao festival e aos bumbás, proporcionará maior divulgação dentro e fora do país. No Brasil, são exemplos de patrimônios imateriais culturais o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, o frevo, a feira de Caruaru e a roda de capoeira. Vamos agora com o quadro Sala de Imprensa. Olá, bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje? As manifestações tomam aí todas as páginas dos jornais locais e de todo o Brasil? Bom dia para você. Olá, Amanda, bom dia para você também que nos acompanha ao vivo pela TV Eleam. Estamos aqui para trazer as principais informações dos jornais impressos da nossa cidade e também dos portais online. E Amanda, de fato, essa é a manchete de todos os jornais impressos aqui da nossa cidade. Hoje, Manaus também, de fato, entra na série das capitais que estão realizando protesto aí em todo o Brasil. Hoje, Manaus vai receber a primeira manifestação às 5 horas da tarde, com a concentração na Praça da Matriz, ali no centro da cidade. E os jornais impressos falam sobre isso. A manchete de todos os jornais dizem respeito sobre a manifestação, as notícias, os possíveis itinerários, muita especulação por onde que a passeata, a marcha vai passar, mas na verdade ninguém sabe e todos os jornais impressos falam sobre isso. Vamos começar com o Jornal Diário do Amazonas. A capa do Diário do Amazonas dá esse destaque, né? Comerciantes e polícia apostam em manifestação pacífica em Manaus. Manifestantes se concentram na Praça da Matriz e definem 3 itinerários para a caminhada. Aulas foram suspensas na área e rotas de ônibus podem sofrer alterações. Esse é o destaque, a capa do Diário do Amazonas de hoje, dia 20 de junho, dia da manifestação em Manaus. E aqui no caderno 14 da cidade, eles destacam melhor esse assunto, né? Então o jornal traz aqui possivelmente 3 itinerários que a passeata possa fazer. Um primeiro deles saindo ali da Praça da Matriz, chegando até a Praça do Congresso, em frente ao IEA. Outro deles, e o mais possível, é que, de fato, a passeata saia da Praça da Matriz e finalize ali, vá pela Djalma Batista e chegue até a Arena da Amazônia. Um possível outro itinerário que eles dão aqui é que a passeata termine ali na Praça da Saudade. Então esses são os itinerários que o Jornal Diário do Amazonas traz hoje, né? E fala também sobre o comércio e que a polícia e também os comerciantes apostam em uma manifestação pacífica. Vamos aqui com o próximo jornal, o Amazonas em Tempo. Vamos ver qual o destaque do jornal Amazonas em Tempo. Protesta Manaus mobiliza 60 mil. Manaus para hoje às 5 horas da tarde para aderir aos protestos que estão mobilizando o país. O ato Movimento pela Melhoria do Sistema Público de Transporte e Redução das Tarifas, que ocorrerá a partir
que ocorrerá a partir da Praça da Matriz no centro, já tem confirmação de mais 60 mil pessoas. A gente sabe que essa confirmação dessa quantidade toda de gente é pela rede social, é pelo Facebook. A gente, lá na hora, quem for, vai ver um número diferente, é claro. Há uma movimentação, uma manifestação maior pelas redes sociais. É muito mais fácil a pessoa estar em casa e confirmar que vai. Mas vamos ver qual o número real dessa manifestação hoje, à tarde, lá na Praça da Matriz. Fiscais da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, vão acompanhar a circulação do transporte coletivo hoje no centro, com o objetivo de garantir o retorno para casa das pessoas que utilizam ônibus. Escolas das redes municipal e estadual de ensino vão suspender as aulas nos turnos vespertino e noturno como medida preventiva. Lojas do centro deverão fechar as portas a partir de 3 horas da tarde, formou a Câmara de Dirigentes Logísticos. A Amazonas em Tempo também destaca a manifestação na capa do dia a dia, que traz aqui: chegou a vez de Manaus. O movimento popular acontece hoje a partir das 5h30 da tarde, com concentração na Praça da Matriz, centro. Mobilização pelas redes sociais mostrou que, se depender das confirmações de presença, mais de 60 mil pessoas irão participar do ato. Aí é aquela coisa que eu falei sobre a participação na rede social e a participação, de fato, lá. Aí, no caderno de economia, traz a seguinte manchete: comércio terá perdas de 40% com manifestações. Por causa dos protestos programados para hoje, lojistas do centro foram aconselhados a fechar as portas. Amanda, essas são as informações dos jornais impressos da nossa cidade. Eu separei aqui rapidamente a crítica da D24, que vai falar sobre a mesma coisa dos portais online aqui da nossa cidade, que vai falar sobre o protesto da tarifa mais cara do Brasil. O D24 destaca aí a mesma manchete do jornal impresso. E é isso, Amanda. A gente espera e acredita numa manifestação pacífica, ordeira e sem vandalismo. E é isso que a gente espera, que Manaus, de fato, dê exemplo para as outras capitais e que todo mundo proteste, mas proteste com responsabilidade. Amanda, não poderia deixar de falar aquela hashtag que todo mundo está usando: vem pra rua Manaus. Eu volto amanhã com outras informações. Muito obrigada, Adriano, por todas essas informações e realmente tomara que o povo do Amazonas dê exemplo aí para todo o país. Vamos agora para a previsão do tempo. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de céu ensolarado entre nuvens. A temperatura mínima será de 26 e a máxima de 33 graus. Para o município de Rio Preto da Eva, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima de 28. A previsão para Santa Isabel do Rio Negro é de céu nublado com chuvas ocasionais. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 27 graus. Veja a seguir: Constituição de 88 prevê poderes da República independentes. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Aleam. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. As manifestações populares continuam em diversas partes do país.
Manaus se prepara para uma grande mobilização hoje, quinta-feira. Mais do que a redução do preço pago pelo transporte coletivo, o ato público já se transformou em um clamor cidadão por políticas efetivas. É o grito democrático da população por saúde, educação e qualidade de vida. No Parlamento Estadual, o repórter Raunir Oliveira conversou com os deputados que avaliaram o momento histórico e como o Brasil está sendo conduzido. Os enfoques são muitos, várias formas de entender que algo no país está em mudança. A população está tomando consciência de que quem dá as diretrizes na democracia é o povo. Na Assembleia Legislativa, os deputados respondem à pergunta: o que está acontecendo com o país? A sociedade está dizendo o seguinte: estou em alerta, eu quero que os meus direitos sejam assegurados, eu quero que a justiça aconteça. Então, querendo ou não, eu entendo que este é o momento para todas as estruturas de poder e para a iniciativa pública e privada ficar atento aos clamores das ruas. Eu creio que essa leitura nós temos que fazer. O pequeno descontrole da inflação começa a bater nas portas da classe média e a inflação, o controle da inflação foi o maior patrimônio que o Brasil conquistou nos últimos anos, então a classe média reage a isso. E o ínfimo crescimento do PIB vai gerando desemprego no presente e criando perspectiva de geração de desemprego no futuro. Então, acho que tem aspectos políticos, éticos e também aspectos econômicos que justificam essas manifestações. O Brasil está sendo passado a limpo e toda a movimentação popular ela é importante, isso é democracia. Eu entendo que o Brasil tem, através dos movimentos sociais, da sua população, essa força que é tão necessária e que sirva para todos nós como um momento de avaliar o que está acontecendo. A população começa a despertar. Por exemplo, Figueiredo, a prefeitura fazendo aí contratações milionárias para shows na época da festa de Figueiredo, mas não tem uma educação de qualidade, não tem uma saúde de qualidade. Então, essa questão do circo na frente do pão, o povo está dizendo não, o circo não pode sobrepor o pão. Está começando a haver, sim, uma consciência nova de que não basta programas sociais paliativos. O Bolsa Família é importante, mas não é suficiente. A desigualdade continua. E uma coisa que a gente tem que ressaltar, os jovens e grande parte da população não se sente mais representada por esse sistema político. Os brasileiros estão trazendo às ruas uma insatisfação que, na minha opinião, ela é acumulada de anos, de décadas, e que eclodiram agora, no momento em que novas administrações municipais tiveram que enfrentar aí esse problema crônico, Brasil afora, que é do transporte coletivo. O Brasil, eu acho que está mostrando, mais uma vez, a população de que está insatisfeita com muitas estruturas políticas, institucionais que nós temos, e cobrando mudanças. Isso é muito bom. Eu acho que esse é, mais uma vez, uma forma de pressionar estruturas que estão atrasadas, como o próprio judiciário, como o poder legislativo, que pouco ouve a população. É a manifestação popular, é a liberdade do povo em ir às ruas de maneira democrática, soberana, falar e transmitir para todos nós, da classe política e executiva, que temos a responsabilidade de administrar e de governar e de representar os poderes, de servir de lição para ter a percepção de ouvir, de ver, de aprender e contribuir para o aperfeiçoamento democrático brasileiro. A população brasileira está insatisfeita com a classe política, né? De uma forma bem ampla, é isso. Então, essas pessoas que estão indo à rua para cobrar mobilidade urbana, reclama-se muito da falta da qualidade, do preço desses transportes, mas também não é só isso, né? A questão da corrupção, entre outras situações. Em Manaus, a mobilização pelo passe livre e combate à corrupção promete reunir mais de 50 mil pessoas. O evento acontece nesta quinta-feira com concentração na Praça da Matriz, no centro da cidade, a partir das 5 da tarde. A Constituição de 88 prevê como poderes da República independentes e harmônicos entre si o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, o que significa dizer que não há subordinação entre eles. O tema também veio à tona na Casa Legislativa por conta das manifestações sociais do país que criticaram a interferência política
frente aos governos. O Estado democrático, que prevê a tripartição dos poderes, foi sistematizada pelo Barão de Montesquieu, cada um com as atividades e peculiaridades. Ao Legislativo, cabe a elaboração das leis e a aprovação das propostas do Executivo. O deputado estadual pelo PSB, Marcelo Ramos, destacou que grande parte das manifestações no país se deve ao fato de os cidadãos não mais aceitarem a forma como os poderes vêm sendo conduzidos pelos políticos. A classe política no Brasil tem tratado com absoluto cinismo essa questão das manifestações, prestando solidariedade e apoio como se não tivesse nada a ver com isso. Na verdade, a solidariedade e o apoio que essas vozes que vêm das ruas cobram de nós é uma mudança de conduta. A mudança que faça do parlamento um poder mais independente em relação às vontades do governante, que faça do parlamento um poder mais transparente nas suas decisões política, administrativa e financeiras, e, acima de tudo, que faça do parlamento um local mais austero no que diz respeito com gastos públicos. São essas vozes que estão vindo da rua, e nós não podemos fazer de conta que não temos nada a ver com isso. O deputado pelo PT, José Ricardo, salientou que é a favor das manifestações no país e ressaltou que as decisões devem atender a população e não a interesses que ferem os princípios republicanos. Eu acho que Manaus não podia ficar de fora desse debate nacional e das manifestações do povo, da sociedade civil, cobrando políticas públicas, cobrando o melhor funcionamento das instituições públicas. Eu vejo aí essas manifestações como formas de cobrar que o Estado responda de que lado está. Se está a serviço da população, dos anseios da população, a serviço de determinados interesses que não deixam o Brasil avançar ou não deixam modernizar áreas que nós precisamos, principalmente na área da educação. A independência entre os poderes vem sendo debatida por meio da PEC 33, que permite que o Congresso Nacional tenha controle sobre as ações do Supremo Tribunal Federal e que foi apresentada pelo deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí. Na última terça-feira, o Senado aprovou um projeto popularmente conhecido como a Lei do Ato Médico. De acordo com a matéria, ficam definidos os atos que só poderão ser executados por médicos e não mais por outros profissionais. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Embora a profissão seja milenar, o trabalho do médico ainda não possuía nenhuma legislação brasileira das atribuições a serem realizadas. Mas após 12 anos de tramitação, o projeto de lei aprovado no Senado regulamenta a profissão médica ao estabelecer atos privativos a este profissional. Segundo o texto, são atribuições dos médicos os diagnósticos de doenças, a prescrição de tratamentos e a indicação de cirurgias. Para o presidente do Sindicato dos Médicos no Amazonas, o ginecologista Mário Viana, a aprovação do projeto vai trazer melhorias no atendimento médico à população. E isso significa que nós teremos mais qualidade na saúde, no momento em que se define quem é o responsável pelos diagnósticos, pelos tratamentos das doenças que afetam os seres humanos. Então, eu acredito que com isso nós vamos poder definir muitas coisas, ficar mais do que comprovado e sedimentado que a presença do médico nas equipes de saúde é fundamental, né? E aqui queremos dizer que as demais profissões da saúde são tão importantes quanto a nossa, né? E que nós queremos agora, num novo momento, cada vez mais solidificar uma saúde de qualidade para o povo brasileiro. A proposta segue agora para a sanção da Presidente da República, mas ela levantou uma série de discussões, pois muitos diagnósticos e prescrições que atualmente são feitos por enfermeiros, por exemplo, agora só poderão ser feitos por médicos. Além disso, vai implicar no aumento da demanda, uma vez que será imprescindível a presença desse profissional em todas as equipes de saúde, até as mais básicas, como as que atendem nas casinhas. Com a necessidade de mais médicos, volta a discussão quanto à contratação daqueles que se formaram fora do Brasil, pois além da quantidade na capital não ser suficiente, ainda tem a dificuldade de manter esse profissional nos municípios do interior. Para o deputado Belarmino Lins, a questão ainda vai levantar muitas discussões no parlamento estadual. Não há o reconhecimento da sua legitimidade profissional no país. De tal forma que esse assunto demandado mais com a ausência de profissionais de saúde, tanto nas capitais brasileiras como também no interior, isso tem
buscado uma atenção maior dos parlamentares no sentido de oferecerem contribuição e também buscarem soluções para os problemas que afligem a prestação da assistência médica. Com o objetivo de encontrar mecanismos para resolver o problema da falta de médicos no interior, o deputado Belarmino Lins e o presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Mário Viana, reuniram-se na Assembleia Legislativa e decidiram criar um grupo de trabalho para discutir a questão. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@lean.gov.br. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã no nosso próximo programa. Tchau, tchau.